Sejam bem-vindos ao curso de ortoplastia online. Meu nome é Armando Bega, sou podólogo, também sou graduado em enfermagem, sou pós-graduado em enfermagem podiátrica e também em podiatria clínica. Tenho mestrado em educação física, sou professor e coordenador de curso de graduação em podologia. Muito bem, nessas próximas aulas nós vamos falar sobre as órteses de silicone para o antepé. Como essas órteses podem ajudar aos pacientes que você atende no seu consultório para que problemas com o antepé, como por exemplo, dedos em garra, dedos em martelo, hálux valgus, calos interdigitais, calos na borda dos dedos, que esses problemas possam ser amenizados, possam ser evitados ou resolvidos. As órteses de silicone, utilizadas pela podologia aqui no Brasil, datam de meados dos anos de 1990. Por volta de 1995, em São Paulo, esteve o podólogo Carlos Alberto Rodrigues ministrando um curso de órteses de silicone. A partir daquele primeiro curso, essas órteses começaram a ser utilizadas pelos podólogos brasileiros. Até hoje, ainda o uso dessas órteses não foi popularizado da forma que nós entendemos que pode acontecer. Por quê? Porque o custo-benefício da aplicação dessas órteses gera recursos e também pode resultar em benefícios muito importantes para o profissional podólogo e para o paciente. Como nós começamos a desenvolver esses estudos para chegarmos aqui no dia de hoje? Vamos dar uma pincelada sobre o desenvolvimento da ortoplastia no Brasil. Depois, nós falaremos o que é o silicone, o que são as órteses de silicone, quais materiais nós utilizamos, tipos de materiais e a aplicabilidade desses materiais. Em outro momento, falaremos das indicações. Em que casos nós utilizamos um silicone mais rígido, um silicone menos rígido, semi-rígido, como são confeccionadas essas órteses, como nós adaptamos aos pés dos pacientes. E vamos falar da biocompatibilidade tegumentária. A biocompatibilidade tegumentária é um item muito importante para a adaptação e o uso do silicone podológico. Também abordaremos a avaliação palpatória dos pés a fim de indicar o tipo correto de órtese. Falaremos da funcionalidade dos pés, abordaremos um pouco de biomecânica, de cinesiologia, da marcha e teremos prática demonstrativa de como nós confeccionamos essas órteses e como elas são aplicadas nos pés
dos pacientes. Esse curso, portanto, possibilitará a você, podólogo, a partir de ter cursado a ortoplastia online, comprar o seu material, praticar no seu consultório, a partir de todo o conteúdo que nós estamos, a partir desse momento, disponibilizando para você. Videoaulas, material escrito, apostilas, as apresentações que você poderá imprimir. A partir de todo esse conteúdo você poderá, junto do material do silicone, começar a praticar. E tenha certeza que o custo-benefício lhe encantará. Por quê? Vamos falar em quanto você terá que investir para ter um pote de silicone, confeccionar as órteses, saber como aplicá-las e transformar esse pote de silicone em recursos que entrarão no seu consultório via a confecção de órteses de silicone. E mais que isso, em ver o benefício para os seus pacientes. Um pote de órtese de silicone de 500 gramas, como este que eu vou mostrar para vocês, um pote como este, pode ser de diversas marcas. Aqui eu estou utilizando uma marca que é o Podiablande, mas poderiam ser outras marcas, e eu vou falar também, tanto eu quanto o professor Manuel Cerqueira, falaremos dos diversos tipos de silicones, e nós ainda conversaremos em aulas sobre as marcas dos silicones, mas são várias. Então, um pote de silicone como este, independente da marca, ele pode lhe dar 40 órteses em média. Ou seja, com um pote desses você pode confeccionar em média 40 órteses de silicone. O que isso significa? Que com uma ou duas órteses você consegue pagar o custo do pote de silicone. E você terá o lucro de aproximadamente 38 órteses. Digamos que você perca 20% desse material na confecção, que não saia bem feito, que você tenha que refazer, você vai perder 8 órteses. Mais 2 do custo. Ainda assim, você terá a lucratividade de 30 órteses de silicone. Por isso que nós falamos que o podólogo brasileiro tem demorado para poder colocar em prática esses recursos que estão disponíveis para todos nós podólogos desde 1995. Mais precisamente, desde maio de 1995, quando esteve no Brasil o podólogo Carlos Alberto Rodrigues, então chefe da seção de podologia do Hospital Italiano de Buenos Aires, e nos brindou com o primeiro curso de ortoplastia para podólogos do Brasil. Um pouco dessa história. A partir do curso ministrado pelo nosso, até hoje, amigo e incentivador Carlos Alberto Rodrigues, nós estivemos no Hospital Italiano de Buenos Aires fazendo um estágio
e também no consultório particular do podólogo Carlos Rodrigues. Estivemos a podóloga Maísa Horner e eu, e de lá para cá, através das jornadas internacionais de podologia, dos congressos internacionais de podologia do Brasil e de cursos presenciais aqui na cidade de São Paulo, de onde nós temos o nosso consultório e onde fazemos os nossos cursos, passamos a ministrar os cursos de órteses de silicone. No início, é importante dizer que fazíamos órteses de silicone, porém nos faltava o conhecimento biomecânico. Foi então, no ano de 1996, que juntamos a confecção das órteses de silicone, também as órteses plantares, as palmilhas, e o conhecimento de biomecânica, o estudo da biomecânica. Mas vamos falar agora de um outro tema. Para isso eu convido vocês para continuarem nos assistindo, porque agora nós vamos falar um pouco do que é o silicone e da sua aplicabilidade. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre o silicone, sobre a sua aplicabilidade e vamos já introduzir um pouco como nós trabalhamos com silicone. Então, vamos começar falando o que é o silicone. Silicone é um polímero inorgânico. Nós costumamos dizer que o silicone, ele não tem gosto, não tem cheiro, então ele é insípido, é inodoro. A cor também que se vê no silicone normalmente são corantes que são utilizados. E o silicone ele foi descoberto no ano de 1900. Uma pessoa chamado Frederick Stanley Kipping descobriu o silicone, um metalóide tetravalente. Então nós temos quimicamente são o silício e o oxigênio que fazem ligações químicas, e daí nós temos o silicone nas suas diversas formas. Volto a dizer que ele é inodoro, ou seja, não tem cheiro, é insípido, não tem sabor, é incolor, não tem cor. E, repito, fica repetitivo, mas é importante deixar isso claro, que tanto o odor que nós sentimos quando se utiliza um silicone, quanto a cor e até mesmo sabor, e vocês vão falar por que sabor, né? Porque o silicone também é utilizado na odontologia, por exemplo, e aí tem silicone que o pessoal usa para molde com sabor de menta, o sabor de menta ali é artificial, não faz parte do silicone, ele não tem sabor, é insípido. O aroma também, o odor, também foi colocado ali artificialmente. E a cor também, os corantes. Na podologia a mesma coisa. O silicone que nós utilizamos, ele pode ter várias cores, mas normalmente o silicone utilizado na podologia, ele vai procurar imitar a cor da pele. Nós vamos ver depois isso que eu estou falando. Porém, dependendo do silicone que eu estiver utilizando, ele vai ter uma cor diferente. Ele também tem uma característica muito importante. Veja que nós falamos de algumas características: insípido, inodoro, incolor
e é também antioxidante. Silicone não oxida. Silicone também não absorve sujidade. Uma vez que eu estou trabalhando com silicone, que eu aplico uma horta de silicone, as pessoas se preocupam, como que eu vou higienizar o silicone? Vou apenas lavar com água, em água corrente, água e sabão, seco, está pronto para uso. Ele não tem porosidade, ele não absorve sujidade e não perde a forma também, isso que é bastante importante. Você pode usar uma horta de silicone durante um ano, que ela vai estar igual ao que nós fizemos ao dia que ela foi confeccionada um ano antes. Ela é resistente à água e a diversos produtos químicos. Ela não vai encharcar, não vai deteriorar, né? E isso é muito importante também, conhecermos todas essas características. Nós podemos encontrar silicone em forma líquida, em forma de resina e em forma pastosa. Na podologia, o que mais nós utilizamos é o silicone em pasta, mas também se utiliza o silicone líquido, que pode aparecer entremeado a tecidos de algodão ou tecidos sintéticos, de meias ou de gases tubulares, e aí se pode confeccionar alguns separadores, algumas peças amortecedoras de impacto ou protetoras com o silicone líquido que se envolve nesses tecidos. Mas o silicone que nós utilizamos no nosso curso, que o professor Manuel Cerqueira e eu vamos mostrar para vocês e vamos ensiná-los a trabalhar com eles e a confeccioná-los, fazermos a avaliação clínica para aplicar esses silicones, é o silicone em pasta. E o silicone em pasta, ele pode ser encontrado, assim como os outros silicones também, em várias densidades. E cada densidade vai dar uma característica de dureza diferente para esses silicones. E aí nós precisamos saber, por exemplo, no pé de um diabético, que tipo de silicone que eu vou aplicar? No pé de um atleta, qual o silicone que eu vou aplicar? Uma criança, um paciente com artrite, com artrose, qual tipo de silicone mais adequado? O tipo que eu quero dizer no que diz respeito à dureza. Para isso, os silicones, eles são comercializados, os potes de silicone, e cada um deles tem uma dureza diferente. Como são classificadas essas durezas? No ano de 1920, um pesquisador chamado Albert Shore desenvolveu um equipamento chamado durômetro. O durômetro, ele vai medir a dureza, ou quantificar a dureza de cada determinado material. No caso do silicone em pasta, nós utilizamos a escala Shore-A. Essa escala vai de 1 a 100. Quanto maior for a escala, mais duro é o material. Quanto maior for, quantificarmos na escala, por exemplo, de 1 a 100, vamos dizer que um material que tem uma dureza Shore 50 é mais duro do que um material que tem uma dureza Shore 30. O de 30 é mais duro do que o de 20, o de 20 mais duro do que o de 10, o de 10 mais duro do que o de 5. E quanto menor essa dureza, menor o número nessa escala. Vale dizer que para um pé diabético nós costumamos utilizar, ou para um pé de risco de lesão, ou de um idoso, ou de um paciente com artrite ou artrose, nós costumamos utilizar uma dureza Shore menor, dentro da escala Shore-A. Por exemplo, uma dureza Shore 3,
4 ou 5. Que seria aqui nesses silicones que eu tenho para mostrar para vocês, por exemplo, este silicone. Silicone que é chamado, ele é da Espanha, então ele está aqui blanda blanda, ou seja, macio macio, bastante macio, que vai ter uma dureza Shore em torno de 3 ou 4. Vou mostrar para vocês um pouquinho esse silicone, está aqui. É um silicone em pasta. Te manipula ele com a mão assim mesmo, olha lá. E aí vocês conseguem ver um pouquinho dessa dureza, da maciez que esse silicone tem. Uma dureza Shore apropriada para um idoso, um diabético, pessoas que têm risco de ter a integridade da pele prejudicada. Olha lá, olha, ele é tão macio que parece um mousse. E aí eu tenho, por exemplo, esse daqui é um espanhol, um silicone espanhol, da Herbitas, que é o blando blando. Mas eu tenho da Podibérica, por exemplo, o Lamousse, lá também da Espanha. O Lamousse, ele vai ser muito parecido com esse. É um mousse, olha, como se estivéssemos vendo um mousse, olha lá. Olha só a maciez dele, eu vou soltar, olha. Olha que interessante. Só para vocês terem uma ideia, depois de adicionarmos um catalisador a esse silicone, ele não perde mais a forma. E não perdendo mais a forma, já pode ser aplicado no pé do paciente. E ele pode ter silicone essa ortosilicone durante 1 ano ou mais até. Lembro na minha história de podólogo dentro de consultório, que certa vez atendi a uma senhora francesa que tinha uma órtese de silicone, uma senhora idosa inclusive, com uma órtese de silicone que parecia que tinha sido feita no mesmo dia. E naquele tempo poucos de nós fazíamos, estamos falando de 1996, 7, éramos poucos, né? Silicone se fazia há pouco tempo no Brasil. E eu perguntei para ela, quem fez essa órtese para a senhora? Ela me disse, eu fiz ainda quando morava em Paris, há uns 7 anos atrás. Para vocês terem uma ideia da durabilidade do silicone, parecia que ela tinha sido confeccionada no dia anterior. Nós costumamos dizer que o pé muda, e muda, é uma estrutura viva, mas o silicone não. Então, com certeza, aquela órtese já deveria ter sido trocada, não tinha sido trocada, mas estava ainda perfeita. O pé já era outro, porque tinha mudado, mas a órtese, só para vocês terem uma ideia, estava perfeita. Então, o silicone com uma dureza Shore menor, como mostrei para vocês, é um silicone que nós utilizamos mais para pessoas que têm o risco de ter uma lesão na pele, porque a pele já tem, já está mais fina, mais delgada devido ao próprio processo de senescência, ou seja, do envelhecimento, ou também dos problemas de doenças que levam ao risco de ter uma lesão na pele. Se nós pegarmos um atleta, por exemplo, eu já vou utilizar um silicone mais rígido. E olha lá, vou mostrar para vocês agora, né, um silicone da Herbitas, que é o Série Master, poderia ser de outro fabricante também. Vejam a diferença. Só de pegar o silicone aqui na mão, já estou mostrando para vocês. O outro também que eu mostrei, que era o Blanda Blanda, estava sem o catalisador. Aqui também está sem o catalisador, mas vocês vejam que ele já não é tão macio quanto o Blanda Blanda. Ele é macio, ele tem uma dureza maior. Na escala Shore, se eu pegar esse pote de silicone para ler, eu vou ver que ele tem uma escala Shore de 20. O primeiro silicone, o Blanda Blanda, uma escala Shore em torno de 3, 4, até 5. Este aqui,
uma escala Shor 20, ou seja, muito mais duro, entre aspas. Não que ele seja duro, ele não vai provocar lesão, porém, para um idoso, para um diabético, para alguém que já tem um risco de lesão na pele, não seria o mais indicado. Seria mais indicado para alguém que eu quero fazer uma correção, para alguém mais jovem, para um adulto. E tem os intermediários também. Tem o intermediário, que é o blando. Tem o blando, esse daqui é o blando. Ele não é tão macio quanto o blanda, que vai ter uma dureza Shor em torno de 3, 4 até 5. Esse daqui já tem uma dureza Shor que vai de 12 a 15. Mais macio do que o Série Master, porém um pouco mais rígido que o blanda. Olha lá. Mas os silicones, de uma forma geral, e estamos falando aqui da dureza Shor, eles têm uma característica importante. Esses silicones, eles podem ser misturados uns com os outros. Então, eu posso pegar um silicone com uma dureza Shor 4 e misturar com um de uma dureza Shor 20. Se eu pegar 10 gramas de silicone, dureza Shor 4, e 10 gramas de silicone, dureza Shor 20, e misturar os dois, eu vou conseguir um silicone com uma dureza Shor 12. A soma dos dois, eu divido, porque eu estou misturando, e aí eu tenho um silicone que nem é tão macio e nem é tão rígido. Logo, eu posso trabalhar essas durezas de acordo com a minha necessidade, e a minha necessidade é de acordo com a necessidade do paciente. Quanto aos materiais, eu complemento dizendo que nós temos, dos silicones em pasta, dois tipos principais. Os silicones que são monocomponentes e os que são bicomponentes. Um silicone bicomponente é um silicone como este, que eu vou mostrar para vocês agora, que tem dois potes que devem ser misturados, seus conteúdos, na mesma proporção, mesma quantidade, mesma proporção. E um misturado com o outro vai fazer com que ele catalise, com que ele pegue a forma e não perca mais a forma. Esses são os bicomponentes. Eu não consigo trabalhar apenas com um pote, misturando, por exemplo, com um catalisador líquido ou em pasta. Não consigo. Eu preciso do silicone, o A, mais o silicone B. Misturo A com B, de diversas marcas, essa é uma das marcas, e aí consigo fazer a minha órtese de silicone. Ou então, eu tenho os silicones que são monocomponentes. Por quê? Ele, silicone, é apenas o que vem no pote. E eu vou misturá-lo a uma pequena quantidade de catalisador, que pode ser catalisador líquido ou em pasta. Aqui eu vou pôr algumas gotas de catalisador líquido, para que vocês vejam. Coloco mais ou menos uma gota separada de cada centímetro. E misturo. Esse é o monocomponente. Quando eu misturo o catalisador, que nesse caso é um líquido, com a pasta, eu consigo com que ele catalise. Eu não preciso misturar o conteúdo do pote A com o conteúdo do pote B. Tenho que fazer uma boa mistura e rápida de silicone em pasta com catalisador. Esse é o chamado monocomponente. Embora tenha um catalisador, porém silicone é um só. Misturo.
E aí eu tenho, vamos deixar aqui, enquanto eu falo com vocês, ele vai catalisar, já já eu vou mostrá-lo catalisado para vocês, tá? Olha lá. E tem um silicone aplicado. Tá? Muito bem. Então nós temos esses dois tipos de componentes. Na prática, no consultório, o que eu mais utilizo é o monocomponente. Também utilizamos o bicomponente, mas o que nós temos uma confiança maior é no monocomponente. E por quê? Porque ele eu posso misturar várias durezas. Então eu consigo, como disse anteriormente, como foi dito anteriormente, misturar um silicone mais macio com um silicone mais rígido e conseguir uma dureza intermediária. Mas vamos falar agora um pouquinho das indicações, das aplicabilidades, onde nós utilizamos essas órteses de silicone. Guarde bem todas as informações que estão sendo passadas, mas no que diz respeito às indicações, preste muita atenção. Muito importante o que eu vou falar agora. Antes de fazermos a aplicação de uma órtese de silicone, nós fazemos uma avaliação palpatória, que o professor Manuel e eu iremos demonstrar para vocês como funcionam como funciona essa palpatória, essa avaliação palpatória. Nós mostraremos para vocês na prática a avaliação. E manipulamos o dedo ou os dedos ou as estruturas onde nós vamos confeccionar e aplicar a órtese de silicone. Se ao manipularmos aquelas estruturas ou aqueles dedos, nós conseguirmos colocá-lo no lugar, por exemplo, um dedo que está sobreposto, um em cima do outro, se manipulando, eu conseguir colocar os dedos no seu devido lugar, significa que com a órtese de silicone, o meu trabalho terá um excelente resultado no que diz respeito a reposicionar aqueles dedos, aquelas articulações. Nós chamamos isso de redutível. Se a alteração ou os desvios metatarsofalângicos forem redutíveis, os resultados de correção ou de correções serão ótimos. Porém, se eles forem irredutíveis, se ao manipular já tiver uma artrose ou um resultado anterior de uma artrodese, se não for redutível, eu não terei uma boa ação corretiva, mas terei uma ação boa também, porém paliativa. Paliativa, por quê? Não vou conseguir correção, mas vou amortecer os impactos, vou proteger as estruturas. E isso é bastante importante. Então, eu posso utilizar as órteses de silicone para desvios metatarsofalângicos redutíveis, desvios interfalângicos redutíveis, para proteção de diversas deformidades do antepé, para diversas dores que, de repente, podem estar acontecendo por conta dessas alterações. Bastante processo, muitos processos dolorosos ocorrem por dedos supradutos, infradutos, por desvios de hálux valgus, de joanetes, de joanete de sastre, de calo em fundo de saco, aquele calo que vai dar lá no quarto espaço interdigital, bem no fundo, de calos interdigitais, de dedos em martelo, de dedos em garra. Então nós podemos aliviar a dor, podemos reposicionar esses dedos. Em suma, eu posso conseguir uma correção postural de desvios distais
e ou o alívio mediante órteses de proteção. Importante dizer que a eficácia de uma órtese de silicone, ela depende, para ela ser eficaz, da habilidade do profissional, e essa habilidade depende de prática, muita prática. Então nós precisamos praticar muito para ter essa habilidade. Precisamos também precisão na confecção da órtese, domínio da técnica e principalmente a biocompatibilidade tegumentária, que eu havia falado anteriormente, que esse assunto eu abordaria, o professor Manuel também vai abordá-lo, e que é muito importante. Então pense, habilidade manual, precisão, domínio da técnica base. Tudo isso vocês terão a partir dessas aulas e da prática que vocês vão fazer comprando um pote de órtese de silicone e confeccionando as órteses. E a biocompatibilidade tegumentária, ela parte de um trinômio ou de 3 condições básicas: o pé, o calçado e a órtese. Se eu não tiver esse trinômio, eu não tenho órtese. Eu vou ter um pedaço de silicone colocado entre os dedos. Sabe aquele silicone que é comprado nas lojas, nas farmácias, em supermercados, em casas ortopédicas? Aquele silicone que o pessoal fala separador de dedo, aquele silicone não tem biocompatibilidade tegumentária. Ou seja, ele não foi confeccionado pensando nesse trinômio que vocês precisam levar em conta, que nós podólogos precisamos levar em conta. Ou seja, aquele silicone, ele foi confeccionado para todo mundo e para ninguém. Ele não foi feito pensando no problema, na biomecânica, na anatomia de uma determinada pessoa e nem nos calçados que aquela pessoa utiliza. Logo, ele não levou em consideração o pé, o calçado, e a órtese não é órtese porque ela foi confeccionada apenas para ser um separador. Então, quando eu confecciono uma órtese de silicone, eu confecciono essa órtese e ela vai servir só para aquela pessoa que eu estou fazendo. Outra não vai conseguir colocar porque ela tem o formato e a aplicabilidade para aquele caso. E quando confecciono, ela também é confeccionada pensando nos tipos de calçado que aquele paciente usa. Porque senão, ela vai incomodar no calçado. Isso é biocompatibilidade tegumentária. A órtese não pode incomodar dentro do calçado. Órtese, pé e calçado. Lembram daquele silicone que agora há pouco eu acabei de preparar? Olha lá. Eu já tenho o silicone catalisado, alguns minutos ele já está catalisado, e consigo, vejam, esticar, forçar esse silicone e ele não perde mais o formato. Ele já catalisou, é um silicone monocomponente, catalisado, e posso pisar, posso amassá-lo, que ele não perde mais o formato. É uma órtese? Não. Aqui é apenas um silicone que eu confeccionei e encaixei no meio do meu dedo. Não tem o trinômio da biocompatibilidade tegumentária. Para ser uma órtese, deveria ter sido confeccionado lá no pé, para o interdígito e adaptado ao calçado. Mas já dá para ter uma ideia da durabilidade desse silicone. Ele já não se deforma, não rasga, porque é um silicone de boa qualidade. Se o silicone não for de boa qualidade, ele não aguenta essa tensão que eu estou provocando, esticando o silicone, e agora ele já não perde mais o formato. Muito bem, vamos resumir.
A fiabilidade de uma órtese de silicone depende tanto da eleição dos materiais como da técnica de fabricação, que por sua vez depende diretamente do caso clínico. Guardem essa informação. A análise da complexidade do caso clínico, a finalidade da órtese faz variar as suas características. A tolerância do paciente quanto às qualidades físico-químicas do material. Importante dizer que esse material do silicone é hipoalergênico. Posso ter uma alergia usando órtese de silicone? Todo e qualquer material que entre em contato com o nosso corpo pode nos levar a um processo alérgico. Porém, desde que utilizo o silicone, não apliquei ainda hoje em uma pessoa que tivesse um processo alérgico por conta do uso dessas órteses de silicone, mas pode acontecer. Vale dizer que ele é hipoalergênico. O catalisador que se coloca no silicone, que pode ser em pasta ou líquido, ele sim pode levar a algum processo alérgico mais do que o próprio silicone. Porém, ainda assim, esse mesmo catalisador, até hoje, eu não vi, embora pode existir, pessoas que tenham tido algum tipo de reação alérgica. Caso exista algum tipo de reação alérgica ao se colocar uma órtese de silicone, deve-se suspender o uso e, suspendendo o uso, desaparecerá todo o processo alérgico. Porém, volto a repetir, desconheço da minha aplicação de centenas ou até milhares já de órteses colocadas desde 1995 até hoje, que tenham tido algum tipo de processo alérgico. E a biocompatibilidade tegumentária não pode ser esquecida, por isso volto a frisar. Além da habilidade do profissional para cada técnica. Quanto aos princípios de correção, a indicação da órtese para proteção, se eu quero proteger, eu posso proteger hiperqueratoses falângicas, dorsais, de extremidade dos dedos e interdigitais. Consigo descomprimir áreas ósseas e cutâneas que estão sofrendo um processo doloroso, reduzindo as forças de pressão que essas áreas estão recebendo. Consigo diminuir os microtraumatismos e, consequentemente, desaparecem os fenômenos dolorosos, inflamatórios, porque o atrito e a pressão são evitados e, dessa forma, desaparece ou diminui as hiperqueratoses, diminuem ou desaparecem ou demoram mais para aparecer. Então, nós temos aqui algumas gravuras nesse caso, foi do livro de órteses do Lavigne e Noviel, que mostram a aplicabilidade de órteses de silicone para calos dorsais. Esse é um outro tipo de sugestão de confecção de órteses, também do Lavigne e Noviel. Também do Lavigne e Noviel nós temos aqui uma proteção para joanetes. E as órteses para correção? Falamos de órteses para proteção. E para correção? Nós podemos corrigir desvios posturais das articulações, desvios metatarsofalângicos e interfalângicos, com ou sem presença de hiperqueratose. Tem aqueles desvios que têm a hiperqueratose presente, elomas, que são os calos, assim como também temos desvios que ainda não têm hiperqueratose presente, mas têm processo álgico, processo de dor. Quais os objetivos? Reduzimos e fazemos a contenção
de desequilíbrios entre os músculos flexores e extensores. Então, nós levamos a um equilíbrio biomecânico entre agonistas e antagonistas. Provocamos o relaxamento e diminuímos a dor metatarso-falângica e interfalângica. Conseguimos encompridar os dedos em garra ou em martelo. Na verdade, não é que o dedo vai ficar mais comprido, é que ao diminuirmos a garra, existe o encompridamento, ele vai ficar mais comprido no que diz respeito à sua posição, né? Então, o dedo volta à sua posição normal. Conseguimos tratar algumas retrações cápsulo-ligamentosas, modificações osteoarticulares definitivas, algumas lesões secundárias, aumentamos a superfície de contato do pé, alteramos a postura. Então, as órteses de silicone ajudam a alterar também a postura. Então, nós trabalhamos as órteses de silicone junto das órteses plantares. Importante isso agora que eu vou dizer. Sempre que eu confecciono uma órtese plantar, eu vou pensar numa órtese de silicone caso haja necessidade. Sempre que eu confecciono uma órtese de silicone, eu também tenho por trás uma avaliação que pode me levar à necessidade de uma órtese plantar. Restabeleço uma dinâmica de amortecimento, apoio e a propulsão do conjunto metatarso-falângico. Então, uma propulsão, primeiro raio, o apoio das cabeças metatarsais e das articulações interfalângicas, vou ter uma melhora nessa dinâmica. Devolvo a posição anatômica dos dedos entre si e a relação dos dedos com o calçado. Principalmente se nós levarmos em consideração que uma grande parte dos calçados utilizados não são anatomicamente adequados e acabam por produzir danos patomecânicos aos pés, principalmente das mulheres. Então, aqui temos um exemplo também do Lavigne e Noviel de órteses que vão reposicionar dedos e descomprimir as articulações. No caso, está descomprimindo a articulação metatarso-falângica e alterando a posição de um dedo que está evoluindo para um dedo em garra ou um dedo em martelo. Vejam, também do Lavigne e Noviel, e nós comprovamos isso na prática também no nosso consultório, aqui uma plantigrafia sem a órtese de silicone, do lado direito, e do lado esquerdo com a órtese de silicone. Como muda a distribuição de pressão ou de pressões nas cabeças dos metatarsos e nas falanges. Aqui nós estamos mostrando, por sugestão também do Lavigne e Noviel, que foi de onde nós estudamos toda a parte teórica na década de 90 para desenvolvermos as órteses de silicone, junto com as práticas e a experiência do podólogo Carlos Alberto Rodrigues, que nos ensinou e muito. Então, nós estamos mostrando aqui algumas órteses de silicone utilizadas e ensinadas por Lavigne e Noviel na literatura. E aqui mais alguns casos para que vocês possam ver. Essa uma para todos os interdígitos, aqui mostrando antes e depois da órtese, uma órtese reposicionando um dedo em martelo, um segundo dedo em martelo, vejam como ele reposiciona. E após décadas de existência, de uso de órteses de silicone, já tendo os podólogos que trabalham com silicones experimentado vários tipos de material, se chegou a desenvolver alguns avanços no que diz respeito à mistura desses silicones, inclusive depois de
já iniciada a catalisação. Mais recentemente, o podólogo Carlos Alberto Rodrigues mostrou a possibilidade de eu confeccionar uma órtese com uma dureza Shore um pouco maior e, utilizando um detergente diluído, shampoo diluído, um detergente, retiro a oleosidade dessa órtese e aplico sobre ela uma órtese mais macia, fazendo uma órtese com 2 materiais diferentes incorporados. Nós vamos ver isso na prática. Conseguimos também, com as órteses de silicone, uma readaptação funcional do pé. Por isso é importante dizer que a eficácia plena de uma órtese de silicone, a órtese de silicone é o que nós chamamos na podologia de ortoplastia, está associada à reeducação postural e biomecânica que se estende ao pé e ao corpo como um todo. Aqui alguns casos que nós já aplicamos órtese de silicone, casos antigos até, para que vocês tenham uma ideia de como nós começamos esse trabalho. Esse era um caso de um hálux infraduto e um segundo dedo supraduto, em uma paciente idosa, em que nós fomos aplicando as órteses de silicone para reposicionar o segundo dedo. Essa aqui é uma visão da órtese de silicone feito um anel e uma aba para que ela não ficasse girando no pé, aplicada a órtese de silicone. E aqui, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, já conseguimos enxergar o segundo dedo que não está mais supraduzido, não está mais supraduto. 4 meses depois, e aí a manutenção. E completamos o tratamento com uma órtese plantar. Por quê? Muitas vezes não adianta nada só fazer a órtese de silicone se eu não fizer também um estudo para uma palmilha. Aqui um outro caso, em que nós utilizamos a ortoplastia para uma sesamoidite subhálux, um sesamoide que se desenvolveu embaixo da falange do hálux. Aqui está a órtese de silicone, feita a vácuo. Por que nós utilizamos o vácuo que vocês estão enxergando aqui nessa imagem? O vácuo, nesse caso, foi utilizado para promover a biocompatibilidade tegumentária. Pressionar a órtese para ela não ocupar, quando calçado, depois nós calçamos também antes de terminar a confecção da órtese, e conseguimos também enxergar o que a órtese está fazendo, como que ela está sendo posicionada no pé do paciente. Aqui feito o vácuo. Aí está uma imagem que eu quero que vocês olhem bem, prestem bem atenção. Vejam a imagem do pé desta paciente utilizando a órtese de silicone. Percebam onde está aparecendo a pressão nas cabeças dos metatarsos centrais do pé esquerdo. E agora, sem a órtese de silicone, percebe-se que as pressões pegam desde a cabeça do primeiro até a cabeça do 4º metatarso. Então vamos comparar com órtese apenas os metatarsos centrais e vejam, essa órtese foi só para a sesamoidite subhálux. Se fosse uma órtese pegando todos os dedos ou uma polidigital, ela teria provavelmente retirado essa pressão da cabeça de todos os metatarsos. Então vejam aqui, sem a órtese, como a pressão aparece com a órtese. Por isso que não havia necessidade de uma polidigital, além da órtese de silicone, fizemos uma órtese plantar, e a órtese plantar, que é a chamada palmilha, feita também em cima de um estudo biomecânico e confeccionada a vácuo com materiais termoplásticos diretos no pé do paciente.
Aqui outros casos, onde nós podemos usar o silicone como uma prótese removível para casos de amputações. Aqui um outro caso, onde nós estamos enxergando um hálux infraduto também e um segundo dedo supraduto. Percebam a vista frontal, superior, ou dorsal, usando a órtese de silicone e 3 meses depois do uso da órtese. O antes e o depois, os dedos, vocês vão perceber, como já não tem mais o dedo supraduto, o hálux ainda aparece em valgos, porque já é uma alteração estruturada, como nós dissemos, quando já existe algo estruturado, que nós não conseguimos pela manipulação colocar no lugar, então vai se fazer apenas uma absorção de impacto e uma melhora da qualidade da pisada. Porém, nós conseguimos fazer a reeducação e o encompridamento dos dedos. Você pode ver que o segundo dedo ficou parecendo mais comprido, porque na verdade ele não está mais em garra. Aqui é outro caso, a evolução também. Aqui feita a biocompatibilidade com vácuo. O antes, que vocês podem ver a imagem menor, e o depois do pé esquerdo. O antes e o depois do pé direito. Aqui um outro caso, um calo na extremidade distal do terceiro dedo, com uma ferida de um diabético, que nós fizemos o tratamento da ferida, o desbaste desse calo, a remoção do tecido desvitalizado, o tratamento da ferida, e após o tratamento da ferida, que foi feito com laser terapêutico, inclusive, fizemos a proteção, aqui está o laser terapêutico para o tratamento da ferida, e aí a proteção e em 10 dias a cicatrização. Então, vejam as possibilidades que nós temos de trabalhar com o silicone. Nós vamos ver tudo isso na prática, então fiquem muito atentos, porque nós vamos mostrar para vocês como confeccionar essas órteses de silicone. E o professor Manuel Cerqueira mostrará também como avaliar, como fazer a avaliação para a confecção da órtese. Avaliação para a confecção da órtese, a avaliação palpatória e confecção da órtese de silicone.